Java Biotech, e ela tem por meta trazer uma decisão terapêutica precisa para a singularidade de cada paciente oncológico. E eu vou contar para vocês o que exatamente é essa nossa proposta. Eu vou começar apresentando para vocês as pessoas que estão dentro dessa iniciativa. Em primeiro lugar, essa iniciativa começou quando eu deixei o AC Camargo e a professora Patrícia Gama me convidou, então, para ser pesquisadora visitante ou pesquisadora colaboradora no ICB, o que foi muito bom, porque nós discutimos bastante e eu levei um projeto que era exatamente um projeto que já vinha sendo desenvolvido no INCT, eu coordenava o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Oncogenômica, e existia já um projeto caminhando dentro do AC Camargo, nós levamos parte desse projeto também para o ICB, fizemos uma colaboração, e o projeto científico começou, e aí começaram as ideias de fazer disso uma empresa e uma startup. Então, junto comigo, então, eu tenho o cargo, a posição de CEO na Aljava, mas eu faço muito a parte científica também. A Luciana Ozaki é cientista, ela teve muitos anos aí no ICB, ela trabalhou, fez doutorado e pós-doc com a professora Patrícia Gama, e ela passou um tempo fora do país, num pós-doc, onde ela é, no grupo, a pessoa que mais entende de organoides e de organoides de tecido normal, e começou a desenvolver os modelos de tumoroide que estão dentro da nossa perspectiva da empresa. O Tiago Goss ainda é cientista, ele é cientista do AC Camargo, a gente compartilhava esse projeto, e ele continuou, então, ele está ainda no AC Camargo, e ele faz parte da nossa empresa agora, e ele também tem uma larga experiência com modelos pré-clínicos, então, muito importante para a formação desse grupo. E nós recebemos, então, uma coordenadora de pesquisa, que é a Adrian. A Adrian, ela cuida de toda a parte relacional com o paciente e com o médico que encaminha esse paciente. Então, ela identifica pacientes, ela dá consentimento informado, ela garante que todo o processo de consentimento e de identificação dos pacientes dentro da instituição está acontecendo. E a Keila Dias, que é bolsista de desenvolvimento técnico industrial, que veio, então, ainda dentro do programa do INCT, que ainda está vigente por mais 1 ano e meio, o primeiro INCT que a gente teve esse projeto. E aqui eu tenho colaboradores muito importantes que estão dentro desse projeto, começando pela professora Patrícia Gama, então, que deu todo o apoio para esse projeto e continua sendo nossa consultora, trabalhando com a gente como consultora. E aí eu tenho um grupo, não vou falar cada um deles, mas um grupo de médicos, oncologistas clínicos, cirurgiões de imagem, patologistas e também estatísticos, que vão apoiar, então, esse projeto inicial, essa prova de conceito que a gente está fazendo. Nós recebemos um investimento CID da MKM Biotech, que é uma investidora, então eles fizeram um investimento inicial na empresa. O projeto sendo conduzido, incubado no AC Camargo, com a parceria com o ICB, da USP, e nós temos um PIP1, que foi concedido há 2 meses pela FAPESP. Então, começando com o problema, com a dor, como a gente chama na área de inovação, qual é a dor que você vai resolver, a gente tem uma grande dor aqui, que é o câncer. São 20 milhões de casos em 2023 no mundo, com 10 milhões de mortes. E a perspectiva não é boa, vão ser 26 milhões de casos novos de câncer por ano, com 17 milhões de mortes. No Brasil não é muito diferente, nós temos aí 704 mil mortes estimadas pelo INCA, 707 mil novos casos
para o ano de 2023, estimados com 330 mil mortes, e 2030 vai ser também grande, 780 mil casos, 258 mil mortes. Então, isso realmente é uma grande pandemia, a gente vê aí o número de mortos que a gente teve mais ou menos parecido com o Covid durante 2 anos, e o problema do recurso também. Então, tem uma estimativa de um paper que acabou de sair no JAMA Oncology, onde de 2020 a 2050 nós vamos gastar 25 trilhões de dólares no tratamento do câncer. Então, a gente realmente tem um problema para resolver. E, obviamente, que os 23 trilhões de dólares são representados e democraticamente representados, né? O câncer não escolhe pessoas, então ele atinge pessoas, artistas famosos, políticos, enfim, e atingem também membros das nossas famílias. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter uma história de alguém, um amigo, e pode substituir a figura do meu irmão e do meu pai aqui. Tá bom? Então, acho que por isso que a gente tem que pensar como a gente trabalhando na área básica e na ciência, a gente pode também pensar de como a gente pode trazer benefício, o que dá para ser rápido e o que vai precisar mais investimento e mais tempo para ser feito. Quando a gente pensa de custos de câncer, por exemplo, a gente tem umas estimativas muito, muito ruins a respeito de custos, tá? E esse é um número mais completo que eu encontrei, porque ele mostra todo o câncer, o contexto do câncer no Brasil. É um estudo que, eu esqueci de colocar a referência aqui, mas é um estudo que foi feito pela IQVIA e por uma indústria farmacêutica, onde eles mostraram, então, que o câncer custou 68 bilhões de reais em 2018. Então, a gente pode imaginar que isso deve estar próximo dos 100 bilhões agora. E desses custos, 19 bilhões são relacionados com tratamento. Então, os outros custos, 49 bilhões, são associados com custos sociais. Os 19 bilhões de custos diretos com tratamento, nós podemos ver que 8 bilhões são custos com quimioterapia, com tratamento sistêmico, só apenas o tratamento sistêmico do câncer, tá certo? Então, são muitos recursos que são colocados no tratamento do câncer. E aqui eu estou colocando de uma forma muito simplista, até porque eu uso esse slide para pessoas leigas, então, se tiver muito simples, vocês me perdoam, mas como que é a jornada do paciente? O que acontece com o paciente oncológico? O paciente tem suspeita de câncer, ele vai e é feito o diagnóstico, e ele pode seguir, de uma forma simples, 2 tratamentos. Se ele tem doença localizada, não invasora, ele pode fazer uma cirurgia, ou às vezes é invasora, mas ele vai fazer uma cirurgia. Em muitos casos, a cirurgia é curativa. Se ele tem uma doença sistêmica, ele precisa ser tratado sistemicamente. Então, se ele tem doença metastática, ele vai ser tratado com quimioterapia. De forma geral, os quimioterápicos são dados em 3 ciclos, com distâncias de mais ou menos 21 dias. Então, demora aí quase 3 meses para ele fazer a primeira avaliação se ele foi um respondedor ou não para o tratamento que ele está recebendo. E a gente sabe que, em média, só 40% dos pacientes respondem ao primeiro ciclo de quimioterapia. Os outros 60% não respondedores, eles voltam para mudar a droga que eles estão recebendo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles têm atraso no tratamento, porque por 3 meses eles receberam uma droga que não funcionou, alta toxicidade desnecessária, ele perde anos de vida, porque o paciente que demorou muito para tratar e recebeu uma droga só com toxicidade, sem nenhum benefício, ele vai perder anos de vida, qualidade de vida, e obviamente que os custos sociais e de tratamento são muito grandes. Então, essa é exatamente a dor que fez
o grupo começar a pensar que alternativas a gente teria para resolver essa dor. Como que é o tratamento do câncer e o que a gente sabe, vocês podem ver, tem algumas referências aí, o que a gente sabe a respeito dos tratamentos que a gente usa sistêmicos? A quimioterapia ainda é a terapia de escolha aqui e em outros países do mundo. Normalmente, quando o paciente tem doença sistêmica, mais ou menos 70% deles são candidatos à quimioterapia. E como eu falei para vocês, cerca de 41% respondem. Quando a gente vai para a terapia-alvo, que já é bastante usada, mas ainda não é democraticamente usada, porque o acesso não é totalmente aberto, a gente vê que 15% só dos candidatos que têm câncer, e aí isso varia de câncer para câncer, de tumor para tumor, mas aqui eu estou dando uma média geral, 15% dos pacientes podem se beneficiar, são candidatos à terapia, e desses 15, 43% se beneficiam de alguma forma com resposta à terapia. A imunoterapia vai na mesma linha, 37% dos pacientes são candidatos à imunoterapia, 29% apresentam resposta, 29% dos 30%. Então, começou a se discutir recentemente, principalmente por causa dos dados que existem com relação a drogas-alvo e de como a genômica tem apoiado a oncologia de precisão, que a gente chama, e uma comparação, esse é um artigo que saiu recentemente, esse mês ele foi publicado, é uma revisão, eu sugiro que quem tiver tempo e quiser dar uma olhada, é uma revisão muito boa a respeito da comparação aqui da medicina de precisão baseada em genômica e funcional. Então, o que a gente sabe com relação à genômica? Então, você sequencia o tumor, identifica alvos que podem ser tratados e o paciente recebe essas drogas-alvo. Para a oncologia de precisão, que está sendo chamada agora de funcional, você usa modelos tumorais derivados de paciente que são gerados a partir de células do tumor do paciente, e com essas células mantidas ex vivo, a gente faz uma avaliação de drogas disponíveis, e essas drogas podem direcionar o tratamento do paciente. Como que a gente pode comparar a genômica, a terapia de precisão baseada em genômica, com a terapia funcional? A gente sabe que a maioria se conhece muitas alterações genômicas, mas só algumas podem ser tratadas clinicamente, só algumas são acionáveis, quer dizer, existem drogas para essas mutações. E, muitas vezes, só um subgrupo de tumores que podem usar esse tipo de terapia. Ela não reflete, um ponto da genômica, ainda mais um grupo aqui que a gente tem, muita gente da biologia celular, a genômica isoladamente não reflete todos os aspectos da biologia do tumor. E ela é insuficiente, então, para entender todos os fenótipos e a vulnerabilidade que existe no câncer. Então, fato é que, quando nós falamos de quimioterapia, não existe nenhum marcador genômico usado na clínica que permite que a gente identifique pacientes sensíveis ou resistentes às drogas que estão disponíveis na quimioterapia. A proposta da medicina de precisão, ou da oncologia de precisão baseada em funcional, então, precisão funcional, ela é medir a função da célula frente a um tratamento. Então, dessa forma, englobando todos os aspectos que existem naquela célula, genômica, epigenômica, síntese de proteína, modificação pós-traducional, então, tudo que, eventualmente, a gente não vê só olhando mutações no genoma. Ela permite avaliar a sensibilidade das drogas, permite definir sensibilidade à terapia e marcadores, sem a necessidade de marcadores genéticos, e ela pode, então, guiar a
terapia personalizada quando combinada e combinação de drogas, certo? E pode existir, então, predição de resposta, ela pode ser usada para avaliar resistência a drogas e prevenir toxicidade também. Isso está pronto? Não, eu vou contar para vocês o que está acontecendo e que também existem desafios dentro dessa tecnologia. Mas essa é a comparação, e se vocês tiverem curiosidade, leiam esse artigo, porque é muito interessante, de como isso está acontecendo agora, é o momento atual da ciência. Tudo isso começa com a capacidade que se adquiriu de se organizar organoides. Então, o organoide é a definição de se obter uma célula a partir de um tecido normal, que é capaz de gerar um órgão com todas as suas funcionalidades, tá? Complexidade e funcionalidade. Então, aqui tem alguns exemplos de organoides, ou mini-órgãos que são formados a partir de células progenitoras, aí de fígado, de cérebro, de pulmão, rim, cólon. Então, a gente vê aí imagens muito bonitas reproduzindo estruturas que a gente pode reconhecer como do tecido original. O que é importante? Além da estrutura, elas têm função. Então, um exemplo que eu gosto de dar, primeiro a gente vê ali o cólon, como ele está formado, e vai ter atividades relativas a esse tecido. Eu acho muito interessante da glândula lacrimal, e assim como aconteceu há anos atrás com a mama, quando se produziu um organoide de glândula lacrimal, ela produz lágrima. Então, esses tecidos são funcionais, porque eles são capazes de manter morfologia e características funcionais do tecido original, tá certo? A Mina Bissell mostrou isso há muitos anos, fazendo organoides de tumores de mama e de mama normal, e mostrando que essas glândulas in vitro eram capazes de produzir leite. Então, isso, quando eu me refiro à complexidade e aspectos funcionais, é exatamente isso que eu estou falando. Então, a gente pode produzir isso, existe tecnologia conhecida, ela cada vez está sendo aperfeiçoada, e obviamente que no contexto se fez órgãos, a gente pode pensar em órgãos, em medicina regenerativa, e a gente pode pensar em organoides que a gente chama de tumoroides, porque eles são de origem tumoral. Tá vendo, Luciana? Não usei mais organoide para tecido tumoral. Enfim, como é que a gente pode fazer e para que serve esse material? Ele serve para, por exemplo, fazer medicina funcional de precisão. Ele pode produzir esses organoides, ou esses tumoroides, ou que seja representativo do tumor original. A gente pode fazer medicina regenerativa, toxicologia, descoberta de drogas, pode se fazer interação hospedeiro-microbiota, edição gênica, ômicas, estudos filogenéticos, desenvolvimento, modelagem de doença. Então, é uma grande ferramenta, tanto para estudo na academia, quanto para uso direto para beneficiar o paciente. Bom, o que que a empresa, então vamos falar agora da empresa, da Aljava, qual que é a proposta da Aljava Biotech? É fazer um teste funcional, que nós chamamos de microtumor 3D, onde nós estamos fazendo agora a prova de conceito, usando alguns tumores. É complexo, cada tumor requer condições diferentes de cultivo, mas nós vamos trabalhar primeiro com tumores gastrointestinais, particularmente estômago, cólon, reto, pâncreas, adeno de pâncreas e neuroendócrino. E a gente tem um desenho de estudo com 50 a 60 casos em cada grupo. Isso foi calculado de acordo com o tamanho de amostra que a gente precisava para resolver o problema. Então, a gente tem cultivado e desenvolvendo tecnologia para cultivar essas células. Aqui está um grupinho de organoides que a gente gerou, de tumoroides, desculpa, Luciana, de tumoroides. E qual que é a ideia? A partir dessas células que estão organizadas, que mimetizam aqui
o tecido tumoral. Então, a ideia é que aqui eu gere células tumoroides que mimetizam o tecido tumoral. Quanto mais eles forem miméticos do tecido tumoral, mais a resposta à quimioterapia vai ser parecida com a resposta do paciente. Então, a ideia aqui é, nós cultivamos e geramos os tumoroides dos pacientes. Esses tumoroides são tratados com quimioterapia, e neste momento nós estamos usando só as quimioterapias que são protocoladas para cada tipo de tumor. Existem alternativas dentro do tratamento, então nós estamos trabalhando com essas alternativas para ver, dentro das alternativas, qual seria a droga de maior atividade. Quando eu falo droga, quimioterápico, tá certo? E nós vamos, depois, o oncologista vai tratar esse paciente como ele desejar, é um estudo observacional, como ele desejar, ou como ele achar mais adequado, tá certo? Mas ele não tem marcadores, isso é escolhido a partir de ensaios epidemiológicos apenas, com populações, e aí nós vamos comparar o resultado que a gente teve ex vivo, com os tumoroides, com a resposta que o paciente teve à terapia. Então, a ideia é ver se a gente consegue, quanto a gente consegue proporcionalmente de representatividade do que eu vi no ex vivo com o que aconteceu com o paciente. O mercado estimado é grande para esse tipo de teste, tá certo? Nós tivemos que fazer essa conta. Eu fiz a princípio, eu não vou entrar em muito detalhe, mas isso são casos por ano, tá, gente? Então, quer dizer que casos novos por ano de câncer. Isso quer dizer que eu posso acumular casos que estão vindo de anos anteriores, tá? Mas se eu pensar num ano, eu tenho esse número que está mostrado, 22 mil, mais ou menos, 72 mil no Brasil, 22 mil em São Paulo, desses 4 tumores que a gente vai estudar. Se eu pensar que nesse primeiro momento a empresa, a saúde suplementar, o paciente que está na saúde suplementar é o paciente que tem condições econômicas para pagar esse teste, porque a saúde suplementar, nem a saúde suplementar, nem o SUS vão pagar isso agora, mas o paciente certamente que está na saúde suplementar tem um poder aquisitivo maior para poder pagar um teste, assim como acontece com os testes genéticos. Desse grupo, quais pacientes chegam metastáticos, porque vão ser os nossos candidatos, e aí a gente chega nesse número aí de cerca de 2.500 pacientes novos por ano em São Paulo, 8 mil no Brasil, tá? Se a gente fizer a conta de que todo mundo está tomando a primeira quimioterapia, dos 60% que não respondem, no Brasil a gente pode considerar que essa primeira quimioterapia está fazendo perder 10 milhões de recursos. No Brasil, 100 milhões de reais são perdidos com essas quimioterapias que não funcionam, se a gente fizer essa analogia aqui. Então, qual que é a nossa proposta de valor, a proposta de valor da empresa? É oferecer uma plataforma de testes funcionais que indiquem uma decisão terapêutica precisa para cada paciente oncológico, resposta ao tratamento em menor tempo e menor toxicidade. E para mostrar para vocês como é que isso tem sido desenvolvido, isso é um estudo, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise de todos os casos que foram feitos, de todos os artigos que tinham sido feitos até 2021, publicados, que usaram essa comparação que nós estamos fazendo, tá? Vocês vão ver que os estudos, o tamanho da bolinha é o número de pacientes que tinha em cada estudo. Os estudos em rosa e rosa escuro são os estudos que são positivos, isso é, que acharam correlação entre o ex vivo e a resposta do paciente. E os 3 que estão em azul são estudos que não acharam correlação. Então, a gente vê que existe quanto mais a gente vê as bolinhas mais vermelhas, elas são as bolinhas maiores. Isso quer dizer que a gente ainda tem dificuldade, porque o número de estudos que consegue um número grande de pacientes ainda é pequeno. Então, isso prejudica toda a análise que a gente pode fazer. Mas, de qualquer forma,
na análise que foi feita por esse grupo, né, na meta-análise, eles mostram, os estudos que estão em roxo aqui nessa tabela, são os estudos que tinham um número maior de pacientes. Se vocês olharem aqui, 12, 10, 11, 80, comparado com os outros que têm um número menor, tá? E tem o tipo de tumor de cada um. O que a gente vê é que se a gente se a gente olhar todos os estudos, existe uma sensibilidade, uma especificidade de mais ou menos 80%. Quer dizer, 80% dos casos são correlacionados no ex vivo e no paciente, tá? O dado, se a gente pegar o dado todo no grupo, ele tem uma diferença estatística no limite, 0,056, se eu não me engano. Mas, quando a gente pega os estudos que têm um número maior de pacientes, aí sim eles têm uma diferença estatística. Então, mostrando para a gente que uma das limitações que a gente ainda tem para fazer e para ter resposta para esse tipo de pergunta, ainda é o número de pacientes que são incluídos nos estudos. Esse aqui, vocês estão vendo pela primeira vez um resultado que a gente tem ainda bastante preliminar, mas eu queria dar para vocês a ideia do que a gente conseguiu mais recentemente. Nós estamos trabalhando firme no projeto desde fevereiro, então a gente está trabalhando com todos os tipos tumorais, alguns são mais difíceis, mas aqui a gente tem organoides numa plaquinha, numa gota, na verdade, de matrigel. São organoides de tumores de reto, são tumoroides de tumor de reto, tá? Aqui uma visão mais próxima desses tumoroides, tá? E aí a gente embloca isso e, por enquanto, a gente tem só o HE, então mostrando essa formação. Vocês veem que tem uma formação onde a gente vê, em alguns casos, inclusive um lumen aqui, enfim. Então, a gente tem uma formação aí que está muito semelhante à literatura, e nós vamos fazer isso. A imunistoquímica está rodando nesse momento, acho que vai sair até sexta-feira. A gente tem os resultados da imunistoquímica para mostrar que isso realmente é tumor de reto, enfim, mostrar o quanto, e depois essa comparação toda vai ser feita com a imunistoquímica do paciente, do tumor do paciente, né? A gente tem todos os blocos, a patologia tem todos os blocos, e isso vai ser comparado. Ainda há muitos desafios com relação ao uso de tumoroides, então eu não coloquei a referência aqui, mas eu usei esses pontos, porque são pontos, inclusive, que nós todos concordamos, a literatura concorda com isso, do que ainda é desafio para o uso dessa tecnologia, que é, como eu falei para vocês, a porcentagem de pacientes que existem em cada estudo, e também alguns tipos tumorais são muito difíceis de se conseguir organoide. Então, por exemplo, os tumores de pulmão às vezes, alguns estudos mostram que eles conseguem 20% a 30% só dos casos desenvolver os tumoroides. Por exemplo, para cólon e reto, que são os mais conhecidos, que têm mais dados na literatura, isso chega a 80%, 85%. Então, existe ainda o aprendizado de como cultivar adequadamente essas células. Inclusive, porque como elas são tumor, elas podem crescer indefinidamente. O tempo para obtenção do tumoroide, em alguns casos, você precisa cultivar muito tempo. E se você vai fazer um teste, você não pode cultivar 3 meses. O paciente não vai ficar esperando 3 meses para receber a terapia. Então, esse é um outro desafio que a gente tem que passar para conseguir... o que os oncologistas dizem é que eles precisam desse teste em 15 dias, 20 já estourando. Então, isso tem que ser, e o teste inteiro, é o teste do crescimento do tumoroide e o teste da quimioterapia, e todas as análises que vão ser feitas. Eles precisam, obviamente, passar por uma padronização para ser um grau clínico, para poder ser usado na clínica, e, obviamente, que a gente precisa mais trials clínicos prospectivos para estabelecer o valor desse marcador ou dessa tecnologia na atividade clínica. E aí, contando para vocês,
um ponto importante que nós nos juntamos aí com a liderança da professora Maria Amélia Porcionato, da Unifesp, e vários grupos do Brasil, inclusive pessoas do ICB, professora Patrícia Gama, do AC Camargo, enfim, é um grupo bastante grande da Unicamp, onde nós propusemos a modelagem de doenças em estruturas tridimensionais. Então, isso é provavelmente uma das grandes ferramentas que a gente já tem e vai melhorar muito, que é ser capaz de mimetizar doenças em tecidos semelhantes ao tecido original e poder, por exemplo, testar terapias, fazer perguntas científicas específicas, mecanismos de funcionamento dos sistemas. Então, a nossa proposta aqui envolve fazer a IPS ou culturas tumorais, ou organoides, e produzir tecnologias como microchips, onde a gente pode cultivar as células em condições adequadas, de tal forma que elas se comuniquem com células diferentes, usar drogas diferentes, fazer bioimpressão, fazer análises sistemáticas de tudo isso e também produzir, a gente tem trabalhado, é muito importante que a gente produza biomateriais que são importantes para a geração desse tipo de estruturas tridimensionais, biotintas, a tecnologia com o organochip. Então, existem vários desenvolvimentos tecnológicos que precisam ser feitos e que estão sendo feitos no mundo e que a gente precisa fazer aqui para desenvolver essa tecnologia, para a gente dominar essa tecnologia e usar muito bem essa tecnologia para perguntas científicas, para levar isso para o paciente. Desculpa, eu falei, isso é um INCT, falei, né, que é de modelagem tridimensional, de estruturas 3D. E aí, como eu sabia que tem muitos alunos da pós-graduação, aqui eu queria contar para vocês que realmente é um desafio, porque a gente tem que continuar com a nossa cabeça de cientista para muitas coisas, mas tem que virar uma chavinha para pensar como é que você vai fazer aquilo virar um produto e como é que você vai trabalhar naquilo. Aprender muitas coisas que a gente não sabe. Então, só para dar uma ideia para vocês, essa discussão, eu fui para o ICB como professora associada, professora convidada, em agosto de 2021, e nesse momento já existia um projeto andando no AC Camargo, nós fizemos uma colaboração, isso andou em janeiro, a gente começou a negociar o fundo que ia investir. Nós tivemos a aprovação dos investimentos em março de 2022 pela MKM Biotech. Em agosto, a gente fez assinatura de entendimento com essa empresa. É sempre uma discussão grande do cientista com o investidor para entender exatamente o que significa o recurso. A gente tem que, é uma etapa muito, que a gente tem que tomar os cuidados necessários, que o investidor também quer olhar a gente com cuidado, então é um processo mais lento. Em agosto de 2022, nós submetemos o projeto do INCT com a professora Maria Amélia Porcionato. Em outubro, nós tivemos a aprovação do projeto da empresa no CEP, da instituição, e tivemos a concessão do CNPJ da UJAV, em outubro do ano passado. Em novembro, começou o nosso investimento da MKM Biotech. Nós tivemos a aprovação do PIP em novembro, e a aprovação do INCT. Então, novembro foi um mês de muita felicidade para nós, porque nós conseguimos o recurso de duas fontes diferentes, a aprovação do PIP, da FAPESP, e, enfim, do INCT, e os investimentos, 3 fontes diferentes, né? E em 2023, a gente teve a aprovação
do contrato com a Camargo para começar a incubação, e agora, o mês passado, a aprovação do nosso contrato com o ICB. Então, é uma parceria, a Camargo, ICB e os investidores. E, finalmente, eu queria terminar mostrando para vocês o tamanho da oportunidade que existe no nosso país. Nada é fácil, a gente sabe que fazer ciência não é fácil, começar uma empresa ou manter uma empresa ativa também é muito mais difícil, provavelmente, porque a gente tem que ter um investimento grande para que a empresa cresça, mas existe muita oportunidade. Se a gente pensar só nos modelos celulares 3D que a gente quer fazer para doenças e para tecidos normais, medicina regenerativa, a gente precisa de criar um ecossistema, e esse ecossistema vai desde hospitais parceiros, desde produzir, fazer biotecnologia com proteínas recombinantes, matriz extracelular, biopolímeros, isso é super importante para desenvolver essas tecnologias, trabalhar com microfluídica, com órgão na chip, bioimpressão, fazer ciência de dados, porque todos esses dados precisam ser analisados, fazer parcerias com a indústria farmacêutica, fazer testes pré-clínicos, produzir patentes com essas empresas, e também com a academia, obviamente, que toda essa tecnologia vai levar ao desenvolvimento e conhecimento de mecanismos de ação, funcionamento de proteínas diferentes, enfim. Então, é um mundo de oportunidades e é um ecossistema muito importante que a gente precisa ter no nosso país. E eu termino, então, aqui falando para vocês que o desafio é muito bom. Eu acho que tanto para a ciência quanto para você pensar que você pode, de alguma forma, mudar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas, usando a ciência que você está gerando. Então, eu agradeço de novo a atenção de todos vocês, e nós temos uma posição de um bolsista da FAPESP. Precisamos de uma pessoa com graduação, mas se algum de vocês tiver interesse, pode procurar a mim, a Luciana ou o Tiago, a gente pode conversar a respeito disso, tá bom? Muito obrigada, gente. Vilma, muito obrigada. Excelente seminário, assim. A gente teria que ficar muitas horas aqui, eu acho, para conversar bastante. Pode compartilhar. Acho que foi muito legal e tem muitas oportunidades também. Eu acho que seu seminário foi muito bom também para apresentar, né, um mundo que às vezes é pouco explorado na academia. Eu acho que é sensacional. Pessoal, e aí, perguntas por aqui? Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu estou com a tela aberta aqui também. Se quiser enviar questões, eu faço as questões por aqui, tá bom? Acho que temos perguntas aqui. Gente, aqui não tem fila da mãozinha. Eu vou chamar pela ordem. Kátia, por favor. Parabéns, professora Vilma. Muito obrigada pela aula, fantástica essa aula. Eu gostaria de perguntar como é que o paciente faz para entrar em contato com a Aljava. Então, a gente ainda está no processo de prova de conceito, né, Kátia? Então, nesse momento, o paciente precisa ser um paciente do AC Camargo, ele precisa estar no AC Camargo, porque é onde a gente está fazendo a incubação da empresa, né? Então, o paciente é identificado, então tem as características específicas que a gente precisa de cada paciente. Então, numa forma geral, um paciente com doença metastática, tem que ser com doença metastática ou candidato à neoadjuvância, quer dizer que é a quimioterapia que ele recebe antes da cirurgia, tá? Para diminuir o tamanho da cirurgia, de forma geral, a complexidade, então, e tem que estar dentro desse quadro aí desses 4 tumores nesse momento, né? A gente sabe que o desafio é fazer outros tumores, talvez até alguns que sejam mais complexos, né? Talvez o produto seja para aquele caso que o oncologista fala, eu não sei como tratar esse paciente, né?
Então, mas nesse momento o paciente tem que estar sendo tratado no AC Camargo, até porque a gente precisa seguir, a gente precisa ter a resposta dele ao tratamento, né? Se a gente perde muitos estudos ali naquela lista que eu mostrei, eles começam com 100 pacientes e chegam no final com 20 pacientes, onde eles conseguiram saber a resposta clínica. A gente não quer correr esse risco, então, por isso que a gente fecha nesse momento assim. Tá bom, obrigada. Nada. Alicia, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Primeiro eu queria agradecer pelo seminário, achei muito interessante. E a minha primeira pergunta é: quais são as perspectivas que vocês têm desses organóides tumorais serem acessíveis para outros pacientes, então ser algo mais assim, utilizado? E quanto que vocês estimam que seria o custo desse tratamento para um paciente? A sua primeira pergunta, desculpa, eu não entendi. Acho que é mais, como posso dizer, se vocês têm, assim, quais seriam as perspectivas de esse tratamento, essa abordagem ser acessível para o público em geral? Então, por exemplo, de um paciente chegar no hospital e ele poder ter essa possibilidade. Acho que a gente ainda tem um caminho, eu não sou romântica com isso, não. Eu acho que a gente ainda tem um caminho grande para percorrer. Primeiro porque realmente o paciente vai precisar pagar esse teste, né? No primeiro momento, nem SUS, nem sistema de saúde, nem a saúde suplementar vai cobrir isso. Mas a gente estima, nós não fizemos, como agora que nós estamos realmente trabalhando com tecido e tendo ideia de tempo e de pessoas que precisam, a gente começa, mas ele deve ter um preço competitivo com os testes de genômica mais complexos, porque é um teste mais complexo. E a gente acha que, veja, o cenário ideal seria que a gente conseguisse fazer isso para todos os pacientes. Isso não existe em nenhum lugar do mundo agora, talvez a gente tenha isso, mas para a gente fazer isso, a gente tem que escalar. E escalar uma tecnologia tão complexa como a que a gente tem agora é muito difícil, tá certo? Então, uma das coisas que a gente precisa ter é noção do tempo e de como isso vai acontecer e de que organoides ou tumoroides você consegue crescer para depois pensar em escalar. Mas a gente teria que ter uma escala grande, determinar cutoffs para que concentração de cada droga a gente tem que usar. Agora a gente faz uma curva com 10 pontos. A gente não vai poder fazer uma curva com 10 pontos. A gente vai ter que determinar quais as concentrações permitem que você distingua melhor paciente que responde de paciente que não responde. Então, tem vários desafios que a gente vai ter que passar, e provavelmente, quando o produto vier, no primeiro momento, ele vai ser um produto só para o paciente particular. O paciente vai pagar isso, mediante indicação do oncologista. Obviamente, se o paciente falar, eu quero fazer, eu não posso fazer esse teste. O oncologista precisa indicar o teste. Obrigada. Ótimo. Luiz. Professora Vilma, parabéns, eu gostei bastante da palestra, eu achei ela bem informativa, principalmente para quem não entende muito de organoide. Eu já tive contato com bastante gente aqui no ICB que mexe, né, principalmente o pessoal aqui do departamento de farmacologia, mas aí ficou uma dúvida para mim, eu não sei se também é uma dúvida muito simplória, mas a questão da morfologia que os organoides eles vão se formar na placa, ela interfere na biologia do câncer, tipo, vamos supor, na expressão de alguma via que vai aumentar a secreção de alguma outra proteína, e isso poderia mudar a biologia do tumor para que ele fosse mais responsivo a uma droga ou menos a uma droga do que ele seria no sistema? Porque, de qualquer jeito, a gente está falando de um modelo, né? Então, óbvio, ele não vai ser 100% preciso. Mas isso é uma possibilidade ou é uma coisa que vocês nem consideram quando vocês falam na morfologia que toma a célula? Eu vou fazer a interpretação da sua pergunta de duas formas. Uma é se o tumoroide pode adquirir in vitro uma morfologia que não necessariamente represente o que o tumor tem,
E isso é um dos problemas, provavelmente, que faz a falha acontecer. Quer dizer, eu não consigo reproduzir no paciente no organoide, tá certo? Porque ele tem que representar. Ele vai ter morfologias diferentes, ele pode ter, sim, alguns organoides, mesmo dentro da própria, da cultura, os organoides têm uma morfologia diferente e eles têm tamanhos diferentes, tá certo? Mas isso, o que se acredita é que eles podem estar representando a heterogeneidade que você tem no tumor. Por isso, uma vantagem de usar o organoide, o tumoroide, é para manter a heterogeneidade. Agora, a partir do momento que acontece alguma coisa, e por isso que a gente tem que trabalhar em toda a produção desse organoide, porque toda a produção desses tumoroides pode perverter o que na verdade acontece com o paciente. Então, é exatamente isso que a gente quer mostrar. É a capacidade dele ser organizado, esse é um desafio, porque se ele se organizar de uma forma adequada, provavelmente a gente vai conseguir repetir no tumoroide o que a gente tem no paciente. O que, por exemplo, a literatura tem muito dado mostrando que não acontece, por exemplo, com cultura 2D. Então, a cultura 2D já se usa em modelos pré-clínicos, mas a gente sabe que ele não representa, a cultura 2D não representa uma resposta de um paciente à quimioterapia. Então, isso já foi feito anos atrás, tem muito dado na literatura, e ela não representa, tá certo? Então, você formar a estrutura foi uma forma de você garantir que você mantém essa estrutura parecida com a do paciente. Qual que é o problema? A gente ainda tem camadas para serem vencidas. Essa estrutura é formada só de célula tumoral, não tem microambiente, não tem célula imune, tá certo? Então, os próximos passos, nesse momento, a gente consegue, e os dados estão mostrando, que você consegue medir a resposta à quimioterapia, tá certo? Mesmo sem ter o sistema imune, mas, por exemplo, você não testa a imunoterapia em tumoroides que não estão associados à célula do sistema imune, não faz sentido, tá certo? Então, existe essa camada mais complexa, só a célula do sistema imune e o estroma, e, enfim, então você começa a adicionar camadas, mas quando você pensa, e isso é toda a ciência que tem atrás disso, porque você fazendo uma ferramenta que você vai usar depois para o paciente. Para o paciente, nesse momento, o que interessa é eu ter um sistema que reproduz. Se eu consigo fazer isso de uma forma simples, por exemplo, no primeiro momento, todos esses estudos que eu mostrei, nenhum agregou célula do sistema imune, e você tem uma sensibilidade ali de 80%. Então, pensando na ciência e pensando na empresa, qual que é a vantagem? Eu começo com um modelo mais simples, só que a minha pesquisa nunca para, porque tem também o INCT, que vai trazer para a gente novos biogéis. Trabalhar com matriz extracelular é um desafio, porque é produzida em animal e ela é variável. Os fatores de crescimento são recombinantes, e eles são, nem sempre eles estão na qualidade que a gente quer. Então, e tem a microfluídica, porque a célula, o tumor vê sangue, tem toda a comunicação ali com as outras células. Então, de novo, a gente está pensando e sabe todos os passos que a gente, ou pelo menos o que se conhece, né? O que ninguém sabe, a gente também não sabe, mas os passos que vão ser necessários, provavelmente para daqui 10 anos, a gente está construindo e ter mesmo na clínica body on a chip, não ter mais modelo animal para pesquisa pré-clínica, enfim, tem um monte de desafios, coisas muito legais que devem aparecer nos próximos anos. Tá bom? Obrigada. Ótimo, Vilma. Eu vou ler alguns comentários aqui do YouTube. Tem uma pergunta aqui também. Então, a Patrícia Gama agradece pela sua apresentação e ela diz que é super importante entendermos o quanto temos que abrir a academia para as oportunidades, como essa oportunidade. A Camila Félix pergunta assim: olá, doutora Vilma, excelente palestra. Existe uma perspectiva de quando vocês começarão os ensaios funcionais nesses organoides? Qual a previsão em termos de tempo dentro do projeto? Os ensaios a gente já começou, né, Camila? Você viu que a gente mostrou ali uns resultados.
o número de pacientes que a gente quer incluir é muito grande, mas dependendo, uma das nossas estratégias vai ser, se algum dos tumores a gente consegue fazer tumoroides mais rápido, a gente vai adiantando e a gente pode, enquanto empresa, abrir um produto. Então, eu posso abrir um produto, sei lá, tumor de reto, entendeu? E depois trazer outros produtos. A gente pode trazer o produto por tipo tumoral. A gente gostaria muito de estar com isso pronto, pelo menos um produto em 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Mas tudo vai depender da velocidade que a gente vai conseguir fazer isso. Uma grande vantagem, eu acho que é o conhecimento que o grupo já tem de produção de tumoroides e o desafio que foi, a discussão que foi de a gente levar esse modelo para o AC Camargo, porque a gente precisa de um hospital de grande volume. Se a gente não tiver um hospital de grande volume, a gente não consegue fazer nessa velocidade. Além disso, de hospitais e de centros, enfim, que tenham grupos que realmente façam pesquisa. Porque se eu não tiver na outra ponta um oncologista fazendo pesquisa, entendendo de pesquisa e pronto para trabalhar na pesquisa, o estudo não caminha, né? Então, eu acho que... Mas vamos ver se a gente consegue pôr o primeiro produto em 1 ano e meio, vamos ver. A Vanessa de Jesus, Rodrigues de Paula, pergunta, dá primeiro parabéns pela apresentação e ela gostaria de saber como foram escolhidos os metabólitos para comparação no teste funcional. Eu não sei o que são metabólitos. Não sei se são aqueles... São os quimioterápicos, será? Eu acredito que, talvez, né? Porque foi os testes funcionais, acho que... Tá, então, Vanessa, se foram os quimioterápicos, como foram escolhidos os quimioterápicos, o que a gente fez? Primeiro, existe um tumor que é tratado, só tem uma opção terapêutica, nosso teste não serve, porque ele vai, no máximo, você vai confirmar a resistência ou sensibilidade da pessoa àquele medicamento. Nós fomos nos guidelines, isso é muito importante, olhar para os guidelines de tratamento de câncer, tá? Então, tudo que a gente propôs segue guidelines. Então, que drogas são usadas para este tumor nesse estadio? Então, tem duas, três possibilidades de combinação, normalmente elas são combinadas, é nisso que a gente vai trabalhar. Nesse momento, mesmo mostrando que existe correlação, nós não vamos adicionar drogas que não sejam protocoladas. Existe essa possibilidade no futuro, quer dizer, a ideia é que você faça um screening do paciente com muitas drogas, porque de repente as que estão protocoladas não funcionam, mas tem alguma que não está protocolada que funciona para aquele paciente, uma vez que aquilo não segue só dados epidemiológicos, segue o dado daquele paciente, naquele momento da doença dele. Mas isso não vai acontecer agora, não é simples, porque aí você precisa realmente de um estudo patrocinado e um estudo que vai envolver mudança de conduta terapêutica. Então, esse realmente é a próxima fase. Se é isso, Vanessa, foi dessa forma que nós escolhemos. Aliás, deixa eu colocar um ponto muito importante para todo mundo que está ouvindo, porque eventualmente a gente usa, quer dizer, quando uma pessoa fala assim, eu vou estudar tumor de mama e vou usar esse quimioterápico. Às vezes, a pessoa não foi lá nos guidelines de tratamento, e eu já vi muito trabalho que fala assim, eu vou estudar tumor de mama com tal droga. Essa droga nem é usada para tratar tumor de mama, por que a pessoa está fazendo isso? Então, gente, muito cuidado com a oncologia. Existe muita coisa, muito investimento em pesquisa básica, mas o pesquisador da área básica precisa conhecer mecanismo, precisa saber como é que o paciente é tratado, precisa conhecer a relevância da pergunta que ele está fazendo. Porque, às vezes, ele está fazendo uma pergunta que não faz sentido para o que a gente conhece do câncer, entende? Então, muito cuidado, por favor, olhem guidelines de tratamento, olhem as drogas, por que vocês estão usando. Às vezes, não leu a literatura, aí você pega projeto que o último paper que tem lá é de 2000,
E aí passaram-se 10 anos, a terapia de câncer muda a cada ano, novas terapias, novas combinações. Então, por favor, gente, muito cuidado quando vocês buscarem esse tipo de estudo na área básica com câncer, tá? Vilma, a Marilene também escreve aqui no YouTube, parabéns, excelente apresentação, obrigada por compartilhar sua iniciativa conosco, sempre aprendemos muito com você. E o Ranielson Silva também agradece muito a você pela sua apresentação, aprendi muito sobre organoides, sou aluno de pós-graduação na Unifesp e pretendo trabalhar com organoide tumoral no doutorado. Foi de grande ganho conhecer a Aljava. Obrigada, gente. E eu acho que para uma última pergunta aqui, por causa de não estourar muito o nosso tempo, Tiago Cruz, por favor. Oi, desculpa, estava procurando aqui a mãozinha. Vilma, parabéns, muito legal, muito promissor, né, o trabalho com os organoides. Fico com uma dúvida que até tem um pouco a ver com a pergunta do Luiz também, né? Você falou que tem alguns tipos de organoides, de tumoroides que são mais fáceis, né, de serem reproduzidos do que outros. O que faz que aconteça isso? O que prediz o índice ali de sucesso quando você vai, por exemplo, você falou no caso, por exemplo, do tumoroide de pulmão, que seria mais difícil do que no intestino, por exemplo, né? Uhum. Eu acho, Tiago, que isso são características do próprio tecido de origem e de você ter condições de cultivo conhecidas que realmente fazem aquela célula proliferar e se organizar na condição in vitro. Então, por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia é muito maior nas áreas de gastrointestinal. Então, porque a pesquisa nessas áreas existe há muito tempo. E você vê que quando você lê historicamente isso, primeira coisa, você precisa conhecer muito de fisiologia do tecido de origem, tá certo? Depois, muito de biologia tumoral, porque você pode, por exemplo, contar que aquele tipo de tumor tem mais um tipo de mutação. Então, você pode usar isso como uma ferramenta, usar um inibidor para, por exemplo, selecionar e garantir que você está selecionando as células que têm aquela mutação. Ou, entendeu? Se você usa um inibidor ou um agente que é tóxico para a célula normal, ou a célula que não tem aquela mutação e seleciona. Então, isso depende muito, eu acho que do conhecimento que a gente tem, da parte da fisiologia do órgão e do conhecimento do tumor para você conseguir fazer as condições ideais de cultivo. Eu acho que é mais isso mesmo, né? É meio que qual é a receita ou o que eu preciso para ter a condição melhor para que essas células cultivem. Agora, cresçam. Agora, de qualquer forma, o tecido tumoral, a partir do momento que você obtém o tecido tumoral, ele é praticamente imortalizado, está imortalizado, porque aquela célula vai crescer indefinidamente. Se ela representar o tumor de origem, então, você tem ali um modelo que pode servir para um estudo futuro. Existem vários grupos aí fazendo biobancos de organoide que vão substituir, certamente, os modelos pré-clínicos com uso de animal de laboratório. Nisso desculpa, emendar mais uma pergunta aqui, né, com base no que você falou. O que está sendo feito agora para procurar um tratamento individualizado vai poder ser expandido para mais, quando você tiver mais dados, quando tiver mais informações, vai poder ser expandido para mais pessoas. Você sempre vai ter que ter um olhar personalizado, mas depende. Se você, por exemplo, ao invés de você ter o olhar personalizado porque você quer tratar aquele paciente, se quiser saber mais da biologia do tumor, se você tiver um banco com 80 organoides de 80 pacientes, você vai ter uma diversidade para estudar mecanismos, você vai ter diversidade para escolher qual que é uma droga que
que se adequa mais a quem tem tal alteração, enfim, depende do ponto de vista, né? Uma coisa é você estudar mecanismos e você ter todos esses modelos, ou você querer dar a droga certa para aquele paciente, é aquela Entendi. condição, né? Aquele paciente. Ah, legal, interessante. Obrigado. Tá? Vilma, muito obrigada. Eu Obrigada. também quero agradecer todas as perguntas que vocês fizeram aqui, a audiência do YouTube, né, e as perguntas de lá. Agradeço muito mesmo a sua participação, acho que foi excelente, assim, poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, e essa interação também da academia com uma startup, eu acho bem legal. Obrigada. Obrigado mesmo, sua palestra foi excelente e muito interessante se mostrar toda a gama de possibilidades que a gente tem a partir, por exemplo, do entendimento de organóide, como é que você pode avançar, muito interessante, realmente brilhante, está super parabéns. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada e Um abraço, a gente se gente. vê por aí. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente.